Oasis Lab, seu refúgio mental. Você já teve tudo o que precisava para ser feliz e mesmo assim não foi? Não estou falando de pobreza ou de privação real. Estou falando daquele momento específico onde você olhou para a sua vida e ela era objetivamente boa, tinha saúde, tinha trabalho, tinha pessoas que te amavam, tinha conquistas reais e mesmo assim, algo dentro de você insistia que não era suficiente, que faltava, que você estava ficando para trás. E então você abriu o celular. E lá estava, o amigo que comprou o apartamento maior, o colega que conseguiu a promoção que você queria, o conhecido que está viajando pela Europa enquanto você está no trânsito, a pessoa que mal conhece e que de alguma forma parece estar vivendo exatamente a vida que você planejou para si mesmo, só que melhor, mais cedo e com mais facilidade aparente. E em 30 segundos, tudo o que você tinha foi ressignificado. Não desapareceu, continua lá, mas agora parece menor, mais opaco, menos suficiente. Como se o valor das suas conquistas dependesse de uma tabela de classificação que você nunca parou para questionar se era real. Isso é a armadilha da comparação. E ela é mais sofisticada, mais devastadora e mais antiga do que qualquer rede social. Há 2000 anos, antes do Instagram existir, antes do LinkedIn existir, antes de qualquer plataforma projetada para exibir a versão curada da vida dos outros, os filósofos estoicos já estavam escrevendo sobre esse mecanismo com uma precisão que parece diagnóstico clínico moderno. Marco Aurélio, que tinha acesso a tudo que Roma poderia oferecer, que vivia em palácio, que governava um império, escreveu em suas meditações privadas, as páginas que nunca pretendeu publicar, sobre a inutilidade de medir a própria vida pela régua da vida alheia. Ele não escrevia para seus súditos, escrevia para si mesmo, porque sabia, como todo ser humano que pensa profundamente sabe, que a comparação não é um problema de circunstância, é um problema de arquitetura mental, e a arquitetura que foi construída pode ser reconstruída. Mas antes de falar sobre reconstrução, precisamos ser completamente honestos sobre o que está sendo destruído. Porque a armadilha da comparação não rouba apenas felicidade. Ela rouba algo muito mais específico e muito mais consequente para quem quer construir uma vida próspera de verdade. Ela rouba o caminho. Fica até o final. O que vem na última parte desse vídeo é o que separa quem entende o problema estoico da comparação de quem realmente o resolve. O mecanismo que ninguém escolheu ter. Antes de qualquer julgamento sobre a comparação, antes de qualquer conversa sobre como superá-la, existe uma verdade que precisa ser dita claramente, porque sem ela, tudo o mais parece autoajuda superficial. Você não escolheu comparar. Seu cérebro foi construído para isso. A comparação social é um mecanismo evolutivo com centenas de milhares de anos de história. Em grupos de caçadores-coletores, a posição relativa dentro do grupo determinava o acesso a recursos, a parceiros, a proteção. Monitorar constantemente onde você estava em relação aos outros não era vaidade, era sobrevivência. O indivíduo que não comparava, que não monitorava sua posição relativa, era o que ficava sem comida quando havia escassez, sem proteção, quando havia perigo. Esse sistema está tão profundamente inscrito na neurologia humana que opera automaticamente, antes de qualquer escolha consciente. Quando você vê a conquista de outra pessoa, certas regiões do cérebro associadas à avaliação de ameaça e de status disparam reflexivamente. Você não decide fazer isso. Acontece. Kahneman descreveria como operação do Sistema 1, o pensamento rápido, automático e emocional que processa a informação sem consultar o julgamento racional. A comparação social que te faz sentir insuficiente ao ver o sucesso alheio é mais rápida do que qualquer pensamento consciente. É uma resposta gerada abaixo do limiar da decisão. O problema não é que você é fraco, ou invejoso, ou superficial. O problema é que você tem um mecanismo evolutivo calibrado para um ambiente que não existe mais, operando em um ambiente novo para o qual ele não foi projetado, amplificado por tecnologia que o explora com precisão cirúrgica. As redes sociais não criaram a comparação, mas a otimizaram de uma forma que nenhum ambiente humano anterior conseguiu. O feed foi projetado, com décadas de pesquisa em comportamento humano e bilhões de dólares em engenharia, para maximizar o tempo que você passa na plataforma. E uma das descobertas mais consistentes dessa pesquisa é que conteúdo que ativa a comparação social
gera mais engajamento do que qualquer outro tipo. Você não consegue parar de olhar porque foi projetado para não conseguir parar de olhar. Compreender isso muda a natureza do problema. Você não está lutando contra uma fraqueza de caráter. Está lutando contra um mecanismo evolutivo amplificado por tecnologia projetada especificamente para explorá-lo. E isso exige não força de vontade, que é escassa e não confiável, mas estratégia, que é construível e duradoura. Os estoicos não tinham o vocabulário da neurociência, mas compreendiam o mecanismo. Epicteto chamava de fantasia, a impressão automática que a realidade deixa na mente antes de qualquer julgamento consciente. E ensinava que o trabalho filosófico não era suprimir as impressões, porque isso é impossível, mas desenvolver a capacidade de questionar cada impressão antes de agir a partir dela. A impressão de que você é insuficiente porque alguém tem mais do que você é automática. A conclusão de que essa impressão é verdadeira é uma escolha. E escolhas, diferente de reflexos, podem ser treinadas, o que a comparação realmente rouba. A maioria das conversas sobre comparação foca no dano emocional. A infelicidade, a inveja, a ansiedade. Esses danos são reais. Mas existe um dano mais profundo e mais consequente que raramente é nomeado com precisão. A comparação rouba o mapa. Deixa eu explicar o que quero dizer com isso. Todo ser humano tem uma configuração única de talentos, valores, interesses, histórias e circunstâncias que, combinados, apontam em uma direção específica. Não uma direção predestinada de forma mística, mas uma direção que emerge naturalmente quando você presta atenção ao que você genuinamente é, em vez do que os outros parecem ser. Essa direção é o seu mapa. A rota particular que, seguida com consistência e com coragem, leva à versão mais prosperosa possível da sua vida específica. A comparação não destrói o mapa diretamente. Ela faz algo mais sutil e mais devastador. Ela te convence de que o mapa errado é o certo, que o destino a perseguir não é o que emerge da sua própria natureza, mas o que parece mais valorizado na régua social do momento. E então você passa anos, às vezes décadas, perseguindo conquistas que não são suas. Não no sentido de que foram roubadas, mas no sentido de que nunca foram genuinamente desejadas. Foram desejadas porque alguém as tinha, e você queria ter o que alguém valorizado tinha. A diferença é enorme e raramente percebida de dentro. Sêneca escreveu uma das frases mais cirúrgicas sobre esse ponto. O maior obstáculo para viver é a expectativa que depende do amanhã. Mas existe um obstáculo anterior, que é a expectativa construída sobre a vida do outro em vez da própria. Quando o destino que você persegue foi definido pela comparação, em vez pelos seus próprios valores, você pode chegar lá, pode conquistar tudo que o mapa falso indicava, e descobrir na chegada que não era isso que você queria, que passou anos no caminho certo para o lugar errado. A prosperidade estoica nunca foi sobre acumular mais do que o vizinho. Era sobre construir uma vida de acordo com a própria natureza, o que os estoicos chamavam de kata poussin, que se traduz literalmente como de acordo com a natureza, mas que na prática significa de acordo com quem você genuinamente é. E quem você genuinamente é não pode ser descoberto olhando para os outros. Só pode ser descoberto olhando para dentro. A régua quebrada. Existe um experimento mental que quero que você faça agora mesmo, com a honestidade que raramente aplicamos a nós mesmos. Pense em alguém cujo sucesso te incomoda. Não necessariamente causa inveja declarada, mas quando você pensa nessa pessoa e no que ela tem ou conquistou, existe uma tensão interna. Um desconforto que você talvez tenha racionalizado como admiração ou como motivação, mas que na raiz é perturbação. Agora me responde, o que exatamente você quer que essa pessoa tenha? Seja específico, não o conceito genérico, a riqueza, a fama, o sucesso. O concreto, o apartamento específico, a posição específica, o tipo de relacionamento, o reconhecimento que recebe, o estilo de vida que parece ter. E agora a pergunta que corta mais fundo. Se você tivesse exatamente isso, a vida deles transplantada para você, você seria feliz? A maioria das pessoas, quando pressiona essa pergunta com honestidade, descobre que não. Que o apartamento deles está no bairro errado para o que você realmente gosta. Que a posição deles exige sacrifícios que você não estaria disposto a fazer.
que o reconhecimento deles vem de um campo que não é o que você genuinamente valoriza, que o estilo de vida que parece glorioso de fora tem os mesmos trade-offs que todo estilo de vida tem, só que os trade-offs deles não são compatíveis com quem você é. Você não queria a vida deles. Você queria a sensação de que sua vida é suficientemente valorizada. E a vida deles se tornou o símbolo dessa validação, não porque era genuinamente desejável para você, mas porque estava disponível como referência de comparação num momento específico. Isso é o que os economistas comportamentais chamam de preferência induzida por contexto. Suas preferências não são fixas. Elas são parcialmente construídas pelo contexto de comparação disponível. O que você quer muda dependendo do que você vê. E se o que você vê é uma seleção curada dos melhores momentos das vidas de outros, suas preferências vão ser continuamente distorcidas na direção do que não é seu. Marco Aurélio tinha uma prática que chamava de visão objetiva. Olhar para as coisas pelo que realmente são, removendo as camadas de julgamento e valoração que a mente adiciona automaticamente. Aplicado à comparação, a visão objetiva pergunta: o que exatamente estou comparando? Não estou comparando minha vida real com a vida real deles. Estou comparando minha vida real com a apresentação pública deles. Estou usando uma régua fundamentalmente quebrada para medir algo genuíno. Uma régua quebrada não produz medições úteis, produz distorções que parecem informação. O paradoxo do sucesso relativo. Aqui está algo que a economia comportamental descobriu e que vai mudar a forma como você pensa sobre o que quer. Em um experimento clássico, pesquisadores perguntaram a grupos de pessoas qual situação preferiam. A primeira: você ganha 50 mil por ano, enquanto todo mundo ao seu redor ganha 25 mil. A segunda: você ganha 100 mil por ano, enquanto todo mundo ao seu redor ganha 200 mil. A maioria das pessoas escolheu a primeira opção. Racionalmente, a segunda é objetivamente melhor. O dobro do dinheiro absoluto, o dobro do poder de compra, o dobro das opções. Mas psicologicamente, a maioria prefere ter menos em termos absolutos, desde que seja mais em termos relativos. Prefere ser o mais rico do grupo pobre a ser o mais pobre do grupo rico. Isso não é irracionalidade. É o mecanismo evolutivo que discutimos operando em plena força. O status relativo dentro do grupo foi, por centenas de milhares de anos, mais importante para a sobrevivência do que o status absoluto. Ter mais do que os outros protegia. Ter menos do que os outros ameaçava. Mas no mundo moderno, esse mecanismo produz um resultado que Sêneca descreveria como a forma perfeita de tortura voluntária. Porque se o que importa é posição relativa, nunca haverá chegada. Sempre existirá alguém com mais, alguém acima na classificação, algum novo grupo de referência que torna seu progresso insuficiente. O objetivo se move na mesma velocidade em que você avança. Os economistas chamam isso de corrida hedônica. A felicidade gerada por conquistas relativas tem duração curta e específica. Você sobe de posição, experimenta um pico de satisfação, e então o novo nível se torna o baseline. A comparação se recalibra para o próximo nível acima, e o ciclo recomeça. Você nunca chega porque o destino é dinâmico. A prosperidade estoica reconhecia esse paradoxo com uma clareza que parece premonitória. Os estoicos faziam uma distinção fundamental entre bens externos, riqueza, posição, reconhecimento, que são ilimitados em sua capacidade de escalada comparativa, e bens internos, sabedoria, caráter, integridade, que têm uma natureza completamente diferente. Bens internos não funcionam por comparação. Você não se torna mais sábio porque é mais sábio que o vizinho. Você se torna mais sábio porque desenvolveu sabedoria em relação à sua própria ignorância anterior. A referência é interna, e por isso o progresso pode ser genuíno e satisfatório de uma forma que o progresso relativo nunca consegue ser, quando a comparação tem valor real. Até aqui falei sobre a comparação como armadilha, e ela é. Mas uma filosofia honesta precisa reconhecer quando o mecanismo que critica tem valor legítimo. E a comparação, usada de uma forma específica, tem. Os estoicos distinguiam entre o que chamavam de emulação, zelos em grego, e inveja, ptonos. A distinção não era semântica, era estrutural. Inveja é o desejo de que o outro não tivesse o que tem. É uma resposta ao sucesso alheio que subtrai. Emulação
É o uso do sucesso alheio como evidência de que algo é possível. É uma resposta que adiciona. Quando você vê alguém que construiu algo que você genuinamente admira, não o que você acha que deveria admirar, mas o que ressoa com sua própria natureza e com seus próprios valores, isso pode funcionar como informação útil. Não porque eles têm e eu não tenho, mas, se eles construíram isso, quais princípios guiaram essa construção e o que posso aprender com isso? Marco Aurélio usava essa forma de comparação explicitamente. Nas meditações ele cita regularmente pessoas que admirava e extrai os princípios que as tornavam admiráveis. Não para se tornar elas, para identificar os princípios que queria desenvolver em si mesmo. A referência era externa, mas a aplicação era completamente interna. Ryan Holiday articula essa distinção de uma forma que é impossível ignorar. A diferença entre ser inspirado pelo sucesso de alguém e ser consumido pela comparação com ele é a pergunta que você faz. Inspiração pergunta: o que posso aprender? Comparação pergunta: por que não sou eu? A primeira pergunta tem respostas que constroem. A segunda tem apenas respostas que destroem. O teste prático é simples, mas revelador. Quando você observa o sucesso de outra pessoa, como você se sente nos primeiros 30 segundos? Se a resposta for uma variação de entusiasmo, curiosidade ou inspiração, você está no território da emulação. Se a resposta for uma variação de inadequação, injustiça ou urgência ansiosa, você está no território da comparação tóxica. Não é sobre suprimir a segunda resposta quando ela aparecer, porque ela vai aparecer. É sobre reconhecê-la pelo que é, um reflexo evolutivo, e deliberadamente escolher qual pergunta fazer a seguir. O custo econômico real da comparação. Agora vou falar sobre algo que os vídeos sobre comparação raramente abordam porque é menos emocionalmente palatável do que a conversa sobre felicidade e autoaceitação. Mas é onde o dano da comparação é mais mensurável e mais devastador para quem quer construir prosperidade real. A comparação tem um custo econômico direto e quantificável. Existe um fenômeno que os economistas chamam de consumo posicional ou despesa de status. É o gasto que você faz não para obter utilidade funcional de um produto ou experiência, mas para manter ou melhorar a posição relativa em um grupo de referência. E ele representa, para a maioria das pessoas em países de renda média, uma porção alarmantemente grande de toda a despesa que fazem. O carro que é bom o suficiente para suas necessidades reais existe em uma faixa de preço. O carro que é bom o suficiente para não se sentir para trás em relação ao que as pessoas do seu círculo dirigem existe em uma faixa muito diferente. A diferença entre as duas faixas é despesa de status pura. É o custo direto da comparação traduzido em reais. Multiplica isso pelo apartamento, pelas roupas, pelos restaurantes, pelas férias, pelos gadgets, pelo colégio dos filhos, pelos bens que você acumulou ao longo dos anos em função de quem você precisava parecer ser em vez de quem você realmente é. O número é perturbador. Sêneca escreveu com uma ironia precisa sobre isso. Gastamos dinheiro que não temos, para comprar coisas que não precisamos, para impressionar pessoas que não gostamos. A frase é frequentemente atribuída a outros, mas o espírito é completamente senecano. Epicteto, que vivia com uma modéstia que hoje seria chamada de minimalismo extremo, descrevia a liberdade que essa modéstia produzia não como privação, mas como o oposto, como a ausência de todas as obrigações financeiras que o consumo posicional cria. Cada coisa que você não precisa comprar para manter uma posição relativa é uma corrente a menos. E a soma das correntes a menos, ao longo do tempo, é liberdade concreta e mensurável. O caminho estoico para a prosperidade começa aqui, não com a pergunta de quanto mais você pode ganhar, mas com a pergunta de quanto do que ganha hoje está sendo consumido não por necessidade real ou por desejo genuíno, mas pela armadilha da comparação. A resposta honesta vai revelar uma margem que você nunca soube que tinha. E essa margem redirecionada é o material com que prosperidade real é construída, a ilusão da chegada simultânea. Existe uma distorção específica que a era das redes sociais criou e que não existia em nenhuma geração anterior com a mesma intensidade. A ilusão de que todos estão chegando ao mesmo tempo. Em gerações anteriores, você comparava com um grupo de referência limitado. Família, amigos próximos, colegas de trabalho, vizinhos. Um grupo de tamanho humano,
com histórias que você conhecia, com as dificuldades que você via de perto, com conquistas que você assistia se construírem ao longo do tempo. Hoje você compara com um grupo de referência ilimitado, curado para maximizar o contraste, apresentando apenas as chegadas e nunca as jornadas. Você vê centenas de pessoas chegando todos os dias. Todos os dias alguém comemora algo, lança algo, conquista algo. E o feed não mostra os 10 anos de trabalho invisível antes do lançamento, as versões fracassadas que precederam a que funcionou, as dúvidas que acompanharam cada passo, o custo pessoal que a conquista exigiu. Você vê o resultado e compara com o seu processo. É a comparação mais injusta que existe. É como comparar o produto final de uma fábrica com a matéria-prima bruta ainda no começo da linha de produção, declarar o produto superior e concluir que a sua matéria-prima é inferior. Marco Aurélio desenvolveu uma prática que os estoicos chamavam de contemplatio, uma forma de meditação reflexiva sobre a natureza real das coisas por trás das aparências. Aplicada à comparação moderna, contemplatio pergunta: o que estou realmente vendo? Não a apresentação, a realidade por trás dela. A realidade é que toda conquista visível tem um processo invisível, que toda chegada celebrada teve uma jornada não documentada, que o sucesso que parece ter acontecido de repente para os outros estava acontecendo em silêncio por anos antes de ser visível. E aqui está o que muda quando você internaliza isso. A ausência de chegada visível, no seu caso, não é evidência de ausência de progresso. É evidência de que você está no processo. E o processo, por definição, ainda não está sendo celebrado. Ryan Holiday tem uma ideia que ressoa fortemente aqui. O trabalho silencioso não é o preço que você paga para chegar à visibilidade. É a substância real de onde a chegada emerge. A pessoa que aprende a habitar o processo, a encontrar significado e propósito no trabalho antes do resultado, tem uma vantagem enorme sobre quem vive na ansiedade comparativa da chegada. Porque o processo é o único lugar onde qualquer coisa de valor é realmente construída. E é o único lugar completamente imune à comparação, porque é completamente único para você. A geometria da prosperidade própria. Os estoicos tinham um conceito que eu quero apresentar aqui, porque é, na minha visão, o antídoto mais poderoso e mais permanente para a armadilha da comparação. Não como técnica pontual, mas como reorientação fundamental de toda a arquitetura de como você pensa sobre prosperidade. O conceito é eudaimonia, geralmente traduzido como felicidade, mas a tradução é inadequada. Eudaimonia é mais próximo de florescimento, de viver em acordo com o que você genuinamente é, em toda a sua capacidade específica. E a geometria da eudaimonia é radicalmente diferente da geometria do sucesso relativo. Sucesso relativo é linear e comparativo. Existe uma linha que vai do menos ao mais, e todo mundo está em algum ponto dessa linha. E o objetivo é subir nela. E você mede seu progresso pela distância que te separa dos que estão abaixo e dos que estão acima. Eudaimonia é expansiva e única. Não existe uma linha. Existe um espaço que é exclusivamente seu, definido pela convergência da sua natureza particular com a ação consistente de acordo com essa natureza. Ninguém mais pode ocupar esse espaço porque ninguém mais tem a combinação específica do que você é. E ninguém pode estar à sua frente ou atrás nele, porque a geometria não tem essa dimensão. Isso não é poesia. É uma reorientação prática que muda o que você persegue, como você avalia seu progresso e de onde vem a satisfação com o que constrói. Quando Marco Aurélio escrevia sobre viver de acordo com a natureza, ele não estava falando sobre naturalismo ou sobre abandonar a civilização. Estava falando sobre identificar a própria natureza com clareza e agir em conformidade com ela com consistência. Para ele, cuja natureza incluía capacidade para o pensamento filosófico, para a liderança justa, para a resistência ao poder corrompente que o cargo exercia sobre outros, viver de acordo com a natureza era exercer essas capacidades plenamente, independente de qualquer comparação com o que outros imperadores faziam ou tinham. A pergunta que a eudaimonia estoica propõe não é: estou ganhando da concorrência? A pergunta é: estou me tornando mais completamente o que sou capaz de ser? Essa mudança de pergunta muda tudo, porque a segunda tem respostas concretas, mensuráveis e completamente dentro do seu controle. E as respostas que você encontra nela
Não dependem de nenhuma tabela de classificação externa para ter significado. O protocolo estoico contra a comparação. Teoria sem prática é filosofia de café. Então vamos ser específicos sobre como isso se traduz em ação real no cotidiano. Os estoicos tinham uma estrutura de disciplinas que Marco Aurélio descrevia em termos práticos nas meditações. 3 disciplinas que, aplicadas ao problema da comparação, formam um protocolo completo. A primeira é a disciplina do desejo, o que os estoicos chamavam de disciplina dos impulsos. Quando a comparação dispara, quando você vê algo que deseja porque alguém tem, antes de agir a partir desse desejo, a disciplina pede uma pergunta: esse desejo é meu ou foi criado pela comparação? Existe uma diferença concreta entre querer algo porque emerge genuinamente de quem você é e o que você valoriza, e querer algo porque alguém que você usa como referência tem. A primeira categoria de desejo constrói. A segunda drena. O exercício prático é um diário de desejos, não um diário de gratidão, que já é bem documentado, mas um registro específico dos momentos onde você sentiu desejo intenso por algo que não tinha. Para cada entrada, uma análise honesta. De onde veio esse desejo? O que o disparou? Se a outra pessoa não tivesse isso, eu ainda quereria? A análise ao longo do tempo revela padrões que são invisíveis no momento, mas óbvios na retrospectiva. A segunda é a disciplina da ação. Agir de acordo com o que é certo, independente do resultado externo. Aplicada à comparação, significa construir com base nos seus valores e na sua natureza, sem monitorar constantemente a posição relativa. O atleta que treina para superar o próprio recorde anterior tem um foco radicalmente diferente do atleta que treina obcecado com o que os rivais estão fazendo. O primeiro melhora de forma consistente. O segundo tem um desempenho que flutua com o desempenho comparativo e nunca encontra a fundação sólida que o progresso real requer. Na prática, isso significa definir métricas de sucesso que são internas antes de externas. Não quanto ganhei em relação a quem, mas quanto melhorei em relação a onde estava. Não estou à frente ou atrás, mas estou agindo de acordo com o que decidi que importa. A terceira é a disciplina do assentimento. Controlar o que você aceita como verdade sobre a sua realidade. Quando a comparação produz a impressão de que você é insuficiente, a disciplina do assentimento não aceita essa impressão como verdade automática. Ela questiona: insuficiente para quê? Para o padrão de quem? Medido como? Segundo quais valores? A maioria das impressões de insuficiência que a comparação produz não sobrevive a esse questionamento. Elas eram plausíveis enquanto não eram examinadas. São evidência não de uma realidade objetiva sobre você, mas de uma construção cognitiva gerada por um mecanismo evolutivo que não foi projetado para a precisão que você está atribuindo a ele. Prosperidade como direção, não como destino. Quero desconstruir uma ideia que está implícita na maioria das conversas sobre prosperidade e que é, em si mesma, uma forma sofisticada de armadilha comparativa. A ideia de que prosperidade é um estado que você alcança, um número na conta bancária, um título profissional, um tipo de relacionamento, um estilo de vida, uma posição social, um ponto específico no futuro onde você finalmente chegou, onde as contas batem, onde o reconhecimento veio, onde a vida que você planejou está finalmente realizada. Esse modelo de prosperidade como destino é inerentemente comparativo, mesmo quando você não percebe, porque o destino que você definiu foi definido em algum momento com olhos no que os outros tinham. E mesmo que não tenha sido, a chegada a ele vai gerar o mesmo ciclo de ressignificação descendente que o consumo posicional gera. Você chega, experimenta o pico de satisfação, o nível se torna baseline, e o próximo destino já está se formando no horizonte. Os estoicos rejeitavam esse modelo não como ascetismo, não como recusa ao sucesso material, mas como compreensão de uma verdade sobre a natureza da satisfação humana que as neurociências demorariam 2 milênios para confirmar. Sêneca escreveu uma frase que sintetiza tudo isso com uma elegância impossível de melhorar. A prosperidade não é ter muito, é precisar de pouco. Mas a profundidade dessa frase vai além da leitura minimalista óbvia. Precisar de pouco não significa viver com pouco necessariamente. Significa não ter a prosperidade como condição para a satisfação.
significa que a satisfação precede a chegada em vez de depender dela. O caminho estoico para a prosperidade real é uma reorientação da relação com o tempo. Em vez de adiar a satisfação para quando você chegar, você encontra satisfação no processo de se tornar. Não como resignação com onde está, mas como reconhecimento genuíno de que o processo de construção tem valor em si mesmo, não apenas como meio para um fim. Marco Aurélio governou por 19 anos e nunca parou de escrever para si mesmo sobre como ser melhor. Não porque nunca chegou, mas porque compreendeu que chegar era um conceito ilusório e que o que havia de real era o movimento contínuo em direção ao que ele decidia que era valioso. Prosperidade como direção em vez de destino. Crescimento como processo em vez de chegada. Satisfação como presente em vez de futuro. Essa reorientação não é resignação. É a única forma de construir algo que não precise ser constantemente defendido contra a comparação, porque não depende de posição relativa para ter valor. A riqueza que não aparece no feed. Existe uma categoria de prosperidade que é completamente invisível nas plataformas onde a comparação acontece, e é, paradoxalmente, a que os estoicos consideravam a mais real e a mais durável. Epicteto chamava de riqueza interior, e era muito específico sobre o que isso significava. Não como metáfora de bem-estar emocional genérico, mas como um conjunto concreto de capacidades que, uma vez desenvolvidas, não podem ser tiradas, não dependem de circunstâncias externas para existir e não são afetadas por nenhuma comparação possível. A capacidade de manter clareza de julgamento quando tudo ao redor pressiona em direção à confusão. A capacidade de agir de acordo com os próprios valores quando agir de frente seria mais conveniente. A capacidade de encontrar significado no trabalho cotidiano sem precisar de validação externa para que o significado seja real. A capacidade de atravessar dificuldade sem ser destruído por ela. A capacidade de estar bem consigo mesmo na ausência de qualquer audiência. Essas capacidades não aparecem no LinkedIn, não geram notificações de parabéns, não são celebradas com likes, e exatamente por isso são completamente imunes à comparação. Ninguém pode ter mais dessas do que você, no sentido que tornaria a comparação relevante, porque elas não existem em escala absoluta que permite ranking. Elas existem como qualidade da sua relação consigo mesmo e com o que você faz. E essa qualidade é completamente pessoal, completamente incomensurável e completamente sua. Ryan Holiday vai direto ao ponto quando escreve que o ego prospera na comparação e murcha no trabalho real. Porque o trabalho real, o que produz as capacidades que Epicteto descrevia, não tem audiência durante a construção. Acontece em silêncio, em consistência, em escolhas que ninguém vê, mas que somadas definem quem você é, em um nível mais profundo do que qualquer conquista visível. A riqueza que não aparece no feed é a única que não pode ser tirada por nenhuma mudança de circunstância. E é a única que, acumulada ao longo de anos de trabalho deliberado, produz o tipo de satisfação que não precisa ser comparada com nada para parecer suficiente. Porque ela é suficiente, por definição. Porque foi construída a partir do que você genuinamente é, em vez do que alguém else parece ser. Quero te deixar com uma imagem que Marco Aurélio usou e que ficou comigo desde a primeira vez que li. Ele estava escrevendo sobre as conquistas e as reputações dos grandes homens que o precederam. Imperadores, generais, filósofos, pessoas cuja posição no ranking histórico era inquestionável. E ele perguntou: onde estão agora? Não como cinismo, como liberação. Porque a resposta é que a comparação que os consumiu em vida, a posição relativa que defenderam com tanto esforço, as reputações que construíram com tanto cuidado, tudo isso desapareceu com a mesma certeza com que eles desapareceram. O que permanece, o que ainda é estudado, o que ainda tem relevância, são os princípios pelos quais viveram, os valores que guiaram as escolhas, a qualidade do caráter que se expressou nas ações. Não o quanto tinham em relação aos outros, mas o que eram em relação ao que escolheram ser. A armadilha da comparação é real, é antiga, é neurologicamente inscrita e tecnologicamente amplificada. Você não vai acordar amanhã sem o reflexo comparativo. Ele vai aparecer. Provavelmente amanhã mesmo. Mas entre o reflexo e a resposta, existe um espaço. Pequeno no começo, crescendo com prática. E nesse espaço você tem uma escolha. Pode perguntar:
Por que eles têm e eu não? Ou pode perguntar: o que eu estou construindo e estou construindo de acordo com quem eu genuinamente sou? A primeira pergunta não tem resposta que constrói. A segunda tem apenas respostas que constroem. A prosperidade estoica não é a ausência de ambição. É a ambição direcionada para dentro, para o desenvolvimento do que é único em você, para a construção de capacidades que pertencem inteiramente a você, para uma vida que, quando examinada com honestidade, sua honestidade, não a régua quebrada da comparação, parece exatamente do tamanho certo. Não para os outros, para você. E para a única vida que você tem, esse critério é o único que importa. Se esse vídeo te fez ver sua relação com a comparação de uma forma diferente, compartilha com alguém que está preso nessa armadilha sem perceber. Deixa o like se ficou até aqui e se esse conteúdo valeu o tempo que você investiu nele. E se inscreve porque essa é apenas uma de muitas conversas sobre como construir uma vida que vale ser vivida, não nos termos dos outros, mas completamente nos seus. Até a próxima. Estoicismo aplicado. Prosperidade real. Sua régua. Sua vida.